Schwartzman, na minha opinião, está parcialmente correto a respeito da análise dele na Folha de São Paulo sobre o porquê Netanyahu atacou o Irã agora. Eu creio que o argumento central do Eli Schwartzman, que é judeu, é mais ou menos claro para todas as pessoas. Nós já falamos aqui, e eu acredito que ninguém desconhece este argumento dele, que são as razões do Netanyahu. Ele acha que acerta 100% nisso. Ele diz: para Netanyahu, permanecer no poder é questão existencial. Fora do posto, ele voltaria a enfrentar processos judiciais que podem pô-lo na cadeia. Correto. Ele vai fomentar tantas guerras quanto necessárias, enquanto ele viver. Se ele viver 100 anos, e ele estiver no poder, ele vai ficar fazendo isso. Ele não tem possibilidade de voltar à vida sem a guerra. Sem a guerra, o gabinete se desfaz. Ele deixa de ser primeiro-ministro. Aí ele volta a ser julgado pelas leis comuns e pela Suprema Corte, que ele tentou, de toda maneira, interromper. Aliás, um projeto de direita de toda a direita atual no mundo. Trump investe contra o judiciário, Bolsonaro investe contra o judiciário, e lá em Israel também. Só que no caso de Israel, havia uma saída lateral, que é a saída que sempre existe em Israel. Apontar para o inimigo externo. Bom, Netanyahu foi premiado pelo inimigo externo. Ninguém me tira da cabeça que Netanyahu sabia dos ataques do Hamas e não fez nada propositalmente. Ninguém mais me tira da cabeça isso. Antes isso me parecia uma conjectura minha. Mas depois que eu fui investigar e descobri que o exército de Israel, em sua parte feminina, havia alertado para os planos do Hezbollah, que resultaram no sequestro, aí eu não podia mais deixar de considerar essa hipótese como uma hipótese falsa. Quer dizer, foi muito conveniente para Netanyahu aquele ataque e todo o genocídio que ele desempenhou depois. Aí ele não parou mais. Atacou na Cisjordânia, atacou no Líbano e agora atacou o Irã. Então até aí eu acredito que o Eli Schwartzman está correto. Agora, há um elemento na narrativa do Eli Schwartzman que me parece que precisaria, não propriamente um reparo, mas um adendo, não é? Quer dizer, quando no meio do artigo ele diz, olha, Teherã, lá, capital do Irã, Teherã viu que Israel estava aí envolvido com vários ataques. Então, vamos continuar com o nosso projeto de produção da bomba atômica. E aí, Israel, portanto, vendo isso, atacou o Irã. Agora, porque mais tarde seria impossível, depois que Teherã tivesse a bomba. Vale essa explicação? Olha, é um pouco forçada, porque Teherã não desenvolveu a bomba durante as gestões anteriores a Trump. Teherã só voltou
ao seu programa nuclear no pós, né? No pós-eleição. Há pessoas, não, porque Teherã engana os Estados Unidos, ele vem sempre desenvolvendo a bomba. Ó, gente, a inteligência secreta americana, a inteligência americana, pode ter os seus defeitos, mas não a ponto de não saber o que está acontecendo numa usina nuclear ou no desenvolvimento científico do Irã. Tenha santa paciência, né? Não é bem assim. Acontece que durante a gestão Obama, houve um esforço dos Estados Unidos de um acordo com o Irã. E eu acho que isso é que precisa ser mencionado aqui no contexto do artigo do Schwartzman. Não que o Schwartzman devesse fazer isso. Quem sou eu para dizer o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer? Estou dizendo que, para complementar o assunto, para entender o assunto, é preciso lembrar aquela situação um tanto que esdrúxula, digamos assim, do Obama no enterro do Carter, sentado ao lado do Trump e começar uma conversa como se eles fossem amigos de longa data. Acontece que a conversa foi possível de ser interpretada. Apesar deles virarem a boca, não sei o que tem, ela foi lida labialmente e foi transmitida na imprensa. E na época nós comentamos aqui. Qual era a questão? Acordo Estados Unidos-Irã para que o Irã não desenvolvesse o programa nuclear e com isso as relações comerciais Estados Unidos e Irã iriam fluir. O Obama considerava isso um dos grandes realizações da sua administração como estadista. Ele quer passar para a história como o homem liberal da paz. Ele quer passar para a história como o presidente negro, o primeiro presidente negro que se preocupou não com questões identitárias, mas que teve uma visão de estadista maior. Ele quer e conseguiu. Então ele foi falar para o Trump o quê? Olha, vale a pena insistir no acordo. Vale a pena, é uma questão de paz mundial. E ele acreditou ser ouvido pelo Trump, mas não foi. Porque o Trump não tem nenhuma inteligência para poder entender uma vírgula do Obama. Mas ele sentiu que ele tinha que pagar esse preço de conversar ali. Não adiantou, e o resultado está aí, né? O acordo foi para o espaço e agora o próprio Trump está comemorando o ataque de Israel a Teherã, como se isso fosse uma boa coisa. Isso é péssimo. Isso mostra que ele, Trump, falhou. Isso mostra que os Estados Unidos não é mais comandante do mundo, porque agora, né, Israel está agindo sem nenhuma determinação americana. Israel sai na frente, Estados Unidos corre, vai na rabeira de Israel. Israel se tornou aquilo que Hitler preparou para o mundo. Hitler transformou os judeus numa espécie de minoria intocável. A opressão do Hitler sobre os judeus foi de tal ordem que inclusive criou, né, a visão do mundo sobre direitos humanos. Até então a visão do mundo sobre os direitos humanos não era a visão do pós-guerra. A visão do pós-guerra é que o Estado pode formar leis que oprimem de tal modo o indivíduo, né, num primeiro momento, mas que depois o Estado pode formar leis que oprimam um grupo minoritário inteiro, inclusive com o plano do genocídio.
Então isso mudou completamente o direito internacional, mudou a sensibilidade internacional, mudou a visão de direitos humanos. Inclusive, aqui tem um menino, o tal de Alonso, na Folha de São Paulo, que escreveu que o caso Léo Lins é o fim do direito liberal, porque não é mais uma punição sobre um indivíduo reclamada por outro indivíduo, mas é o Ministério Público que toma uma atitude em favor de uma minoria. Mas isso não é uma questão que extrapola o direito liberal. Isso é uma questão de que o direito liberal foi evoluindo para estas circunstâncias a partir do momento que se definiu o conceito de minoria a ser protegido pelos direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial. Só que os judeus, por conta do dinheiro e por conta da criação do Estado de Israel, começaram a se arvorar em a minoria oprimida por excelência, se não a única minoria oprimida. Ninguém é minoria oprimida. Eles pegaram o primeiro lugar e o único lugar. Ninguém mais pode reclamar qualquer direito coletivo. Só eles. Então, tem filmes, vários filmes sobre Nova York, né? De como que os grupos judeus reclamam de grupos negros, de grupos afro, de grupos latinos, de grupos não sei o quê, porque eles querem ter o direito de serem a única minoria oprimida. As outras minorias são minorias, né, étnicas, religiosas, mas não são oprimidas. Então, toda hora, a maquinaria de propaganda, né, judaica e agora a propaganda puramente de Israel, vem com essa história de que ninguém tem direitos coletivos. Todo mundo tem direitos individuais. Só eles têm direito coletivo porque eles são aqueles que ganharam uma carteirinha, né? Uma carteirinha do Hitler. O Hitler deu uma carteirinha para vocês são os oprimidos daqui para frente e criou um álibi. Criou um álibi para o Estado de Israel. O Estado de Israel pode fazer o que quiser, assassinar, fazer genocídio, fazer o que quiser, que sempre há um Estado oprimido. Basta... Dessa vez você pode falar, teve o ataque e a busca e a apreensão dos reféns. Tá, mas a resposta foi em busca dos reféns? Foi nada, a resposta foi de genocídio. Netanyahu não precisava de nada, ele precisava apenas de um tiro. Ele não precisava nem de reféns para fazer o que ele fez. E Israel faz isso assim já há algum tempo, é um projeto colonizador, é um projeto claramente imperialista e está... E aí tem uma outra parte que o artigo não toca, porque o artigo termina dizendo que essa grande geopolítica, essas grandes tragédias estão sendo determinadas pela vontade de um homem, uma vontade comezinha, ele diz, né? Uma coisa tão pequena, mas não é uma coisa tão pequena. Por quê? Porque as empresas, as indústrias, o mercado financeiro que sustenta este fantástico aparato de matança de Israel, se você for ver os nomes, nem vou falar para não soar, para não vir uma besta da Cuca Pondé ou de outro ignorante qualquer falar que é antissemitismo. Mas se você quiser olhar os nomes dos financiadores da guerra, você fala, puxa vida, né? Puxa vida, podia ser outra gente, né? Mas não é. Então, parece que interessa muito, não o genocídio, mas interessa manter o conflito, vender produtos, fazer o desenvolvimento tecnológico na base do desenvolvimento da guerra. Essas empresas estão muito tranquilas com 3 anos de guerra, mais a guerra da Ucrânia. Parece que elas encontraram, além da inteligência artificial e da IA, e além do home office espalhado pelo mundo,
além do extrativismo da Amazônia, elas encontraram aquilo que elas já haviam encontrado desde sempre: guerra. Isso nos dá base para a gente fazer planejamento de melhorar as nossas ações no mercado. Então não é só o Netanyahu, é o capitalismo internacional que descansa. Fala, bom, enquanto durar isso aí, enquanto tiver o louco do Netanyahu fazendo essas matanças, nós temos que sustentar esta máquina de guerra. Para sustentar essa máquina de guerra, tem que tirar o imposto do israelense, passar para o Netanyahu né? E aí é que nós vamos ver de quem que ele quer comprar as coisas. Porque tem gente que pensa que guerra é armamento, né? Guerra não é armamento. Guerra não é armamento. Se você for ver os gastos dos Estados Unidos na guerra do Iraque, você vai ver que óculos de sol e produto para proteger a pele por conta do sol do exército americano já davam um lucro para aquelas empresas fantásticas. Agora você imagina só outras empresas que mexem com tecnologia, como a empresa de drones, como que as ações delas no mercado crescem assustadoramente quando aparece essa necessidade do drone. Então você tem este lado que parece piada, né? Parece brincadeira quando a gente vê os palestinos reagindo com as poucas possibilidades que eles têm e pedindo o boicote às empresas. Mas é a única defesa, pode ser inócuo, mas é um grito do tipo assim, vejam que não é só o Netanyahu, que isso é uma maquinaria que se a guerra parar aqui, ela vai ter que continuar em outro lugar. Mas se Israel é o estado belicoso da vez, ótimo, que seja. Às vezes os Estados Unidos até gostam, né? Antes Israel do que o próprio exército americano para sustentar esse capitalismo. E às vezes a própria classe média pensa assim, uma guerra lá no Oriente Médio, nem sei onde é, tudo bem. E assim continua, e assim o genocídio continua, né? E aqui, você vê, vai para a imprensa um pondê para dizer que o exército de Israel é um exército que luta até o fim, quando a gente sabe que há um monte de gente que não quer ir lutar, não vê sentido nisso daí. Isso, para não dizer, né, de Marilise Jorge falando mal da Greta, o próprio Pondé e outros, né? Então, calma lá, tem mais coisa a ser explicada nisso. Isso não desmerece o artigo do Schwartzman, mas essa narrativa é mais ampla e precisa ser notada. Bem, gente, mas eu vou aproveitar agora para lembrar vocês que o Capitalismo 4.0, nosso livro atual, já está em e-book, tá na Amazon em e-book, e vai sair em papel. Então você já pode encomendar na sua livraria, liga lá e fala, o livro está para sair, eu quero que venha para cá, para minha cidade, tá? Ou também não, você pode esperar para pegar nas livrarias comuns, que, né, a própria Amazon, mas enfim, o importante é você saber que você precisa agora montar os grupos de estudo na sua cidade para a gente começar a articulação da leitura do livro através dos grupos. Nós vamos fazer live específicas para você. Você tem um grupo de estudos. Tenho 5 pessoas, professor. Tenho 4 pessoas. Tenho 3 pessoas. O senhor faz uma live para 3 pessoas, foi fácil. Nós podemos abrir a live para todo o canal, mas dar prioridade para as 3 pessoas do grupo. Professor, vou fazer um grupo que se reúne virtualmente, mas de vez em quando se reúne também fisicamente, na minha casa, no meu... Ótimo, faça. Mas o importante é a gente ter grupo de leitura, em cada cidade ter grupo de leitura. E o sujeito pode dizer a seguinte coisa: professor, eu não vou começar agora o grupo. Eu posso começar mais tarde? Pode. Posso esperar o livro de papel? Pode. Eu posso já ir lendo o livro
em e-book, depois pegar o de papel para fazer o grupo? Pode. Mas eu não vou ficar defasado. Não, porque a gente vai atender individualmente. Você formulou as questões, você passa por e-mail que quer a live e a gente vai bater o papo. Durante uns 6, 7, 8, 9 meses, quanto precisar para completar a leitura e ter a esquerda reflexiva organizada no Brasil todo. E vocês sabem por quê, né? Porque a guerra no Congresso está brava e nós vamos ter que ter, né? Tutano, vitaminado, nós vamos ter que estar vitaminados para dar conta disso, para entrar na sociedade para valer, para mudar as coisas. Esse é o único objetivo do canal. Esse é o único objetivo, talvez, a Maria Ângela e eu, a gente não tem outro projeto da vida senão fazer do Brasil um lugar melhor. A gente acredita nisso. A gente não se rende. E a gente está conversando com vocês da esquerda reflexiva que a gente tem certeza que vocês também não querem se recolher, né? Se recolher, ficar ali remoendo. Não. Agora, no lançamento mesmo, na conferência de abertura de lançamento, aqui na FATEC, né? Vamos fazer no auditório da FATEC aqui em São Paulo, aí você tem que estar presente. Não tem desculpa, porque é final de julho, então já dá para você começar a pensar, não temos data ainda, mas é final de julho, e vai ser num sábado. Então você tem que vir. Tem que vir. A gente quer conhecer todo mundo, a gente quer que as pessoas se encontrem, se abracem, pelo menos uma vez na vida. Tem que vir. Ah, professor, mas eu estou em Santarém, venha. Professor, eu moro em Catirimbó. Onde fica? Nem sei, professor. É tão longe que não tem estado para Catirimbó. Venha. Professor, eu estou aqui na ilha de Fernando Noronha. Venha. Professor, eu estou em Xanxerê. Venha. Professor, estou em Tabatinga, no meio da Amazônia. Venha. Professor, estou em Tabatinga, no meio do estado de São Paulo. Venha. A gente vai se encontrar. Não é possível que puseram uma cola na sua... Ah, professor, não tem dinheiro. Mentira. Mentira. É questão de planejar para vir, porque isso é importante. É importante. Daqui a pouco a gente volta. Voa, corujinha, voa, corujinha, voa. Vamos lançar o livro. Vai, voa, corujinha, voa. Temos que lançar o Capitalismo 4.0, hein? Uia, vai, voa, vai. Anuncia esse livro aí, vamos anunciar. Anuncia. Vai, não voa ainda porque temos que lançar o Capitalismo 4.0. Vai voando aí. Voa, coruja, voa. Uia.